Havia algo profundamente inquietante no modo como tantas pessoas falavam sobre o dízimo, como se tudo se resumisse a números, porcentagens e obrigações que pesavam mais na consciência do que no coração. E ainda assim, quanto mais alguém tentava acertar na matemática espiritual, mais distante se sentia de Deus, como se estivesse cumprindo uma regra, mas perdendo a essência. Era nesse ponto silencioso, quase escondido entre culpa e tradição, que uma verdade ignorada começava a emergir. Talvez o dízimo nunca tenha sido sobre dinheiro. Talvez o que Deus sempre buscou estivesse em outro lugar, muito mais profundo. Desde cedo, muitos foram ensinados a olhar para o dízimo como um gesto quase mecânico, um acerto de contas entre o céu e a terra, como se Deus esperasse uma quantia exata para então liberar cuidado, proteção ou favor. Enquanto algumas pessoas realmente encontravam paz nesse entendimento simples, outras mergulhavam em um tipo de angústia silenciosa, acreditando que cada centavo fora do lugar poderia ser interpretado como desobediência. A consciência ficava pesada, o coração apertado, e a vida espiritual começava a se transformar em uma sequência de cálculos, temores e comparações. Era como se o relacionamento com Deus estivesse preso a uma balança, onde a oferta se tornava um peso medido com exatidão, mas a fé parecia cada vez mais distante. Essa tensão espiritual sempre existiu, e não é nova. Desde o Antigo Testamento, quando Deus estabelece diretrizes claras para o povo de Israel, o dízimo surge como um símbolo de aliança e dependência. Em Deuteronômio 14:23 está escrito: para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Não era uma frase sobre dinheiro, mas sobre aprendizado, postura, reverência. O dízimo era um lembrete constante de que a vida não se sustentava apenas pelo esforço humano, mas pela mão divina que provia, guiava e sustentava cada passo. No entanto, ao longo dos séculos, essa essência espiritual começou a ser encoberta por camadas de tradição, regras rígidas, interpretações literais e até medos que não faziam parte da intenção original de Deus. Quando alguém olhava para a própria renda com ansiedade, pensando se estava fazendo certo, perdia o que havia de mais importante, a percepção de que o dízimo era um convite para reorganizar o coração, e não apenas o bolso. Muitas pessoas se esqueciam de que, antes de existir instituição, templo ou sistema religioso estruturado, Deus já ensinava seus filhos a devolver a Ele o primeiro lugar no coração. A entrega não significava apenas separar uma parte do que se possuía, mas permitir que Deus moldasse a vida interior, revelando a verdadeira fonte da segurança. Em Provérbios 3:9, um versículo pouco citado em roteiros sobre dízimo, está escrito: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. A palavra honra vai muito além de quantidade. Ela fala de postura, prioridade, reconhecimento. Mas com o tempo, o gesto foi perdendo sua profundidade e ganhando peso mecânico. Muitos passaram a dar sem sentir, doar sem compreender, entregar sem refletir. Outros, na tentativa sincera de obedecer, transformaram o dízimo em um medo permanente, como se qualquer falha pudesse apagar o amor de Deus ou cancelar bênçãos prometidas. E, ao mesmo tempo, havia os que contribuíam generosamente e, ainda assim, viviam com o coração vazio, com a sensação de que algo estava faltando. Era como se o ritual tivesse permanecido, mas a revelação tivesse sido esquecida. O vínculo espiritual havia sido substituído por uma espécie de transação emocional. É justamente aqui que muitos se enganam. O dízimo só cumpre seu propósito quando a alma entende o que Deus está fazendo. E essa compreensão não nasce pelo medo, mas pela revelação. As pessoas passaram a perguntar: é mandamento? É princípio?
É regra do Antigo Testamento? É obrigatório? Mas todas essas perguntas, embora importantes, desviam o olhar da questão mais profunda. O dízimo sempre foi, desde o início, um movimento espiritual antes de ser uma prática material. Foi Abel quem ofereceu das primícias. Foi Abraão quem entregou espontaneamente ao sacerdote Melquisedeque, muito antes de qualquer lei existir. Foi Jacó quem prometeu dizimar, não por obrigação, mas por reconhecimento. Sempre foi sobre relacionamento, nunca sobre mera quantia. No entanto, poucas pessoas conseguem enxergar essas raízes espirituais porque estão presas a um dilema que se repete geração após geração. Se eu não der, Deus vai se afastar? Vai faltar? Vou ser punido? Esse tipo de pensamento cria uma fé baseada na culpa e não no amor. Uma fé que pesa, que aperta, que sufoca, e quando a fé perde o ar, o coração perde a liberdade de entender o que Deus realmente quer ensinar. A verdade espiritual por trás do dízimo nunca dependeu de leis externas, mas de movimentos internos, de consciência, de entrega, de confiança. E essa dimensão profunda foi aos poucos se tornando uma sombra distante, escondida atrás do medo de errar. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas vivem confusas até hoje, tentando encontrar um equilíbrio entre tradição e revelação, entre letra e espírito, entre regra e relacionamento. A pergunta que deveria libertar, o que Deus realmente espera de mim, se transforma em uma prisão emocional. E ainda assim, por mais paradoxal que pareça, é nessa tensão que algo precioso começa a emergir. A percepção de que talvez toda essa discussão que envolve porcentagens, obrigações e medos nunca tenha sido o ponto central. Talvez exista um fio espiritual escondido na história, um detalhe esquecido que transforma completamente a forma como entendemos o dízimo. E é justamente aqui, neste ponto onde tradição e revelação se encontram, que surge a pergunta que abre a porta para o próximo passo. Se o dízimo não é sobre dinheiro, então o que Deus realmente está pedindo? Quando alguém mergulha com sinceridade no estudo das Escrituras, percebe que o dízimo atravessa diferentes fases da história bíblica, e cada uma delas revela algo que vai muito além do ato de entregar recursos. No Antigo Testamento, o dízimo estava profundamente ligado ao sustento dos levitas, às festas sagradas e ao cuidado dos estrangeiros, órfãos e viúvas. Era parte de uma estrutura organizada para manter o povo unido em torno da adoração, disciplina e justiça social. Mas mesmo ali, onde a lei parecia rígida e explícita, havia sempre um propósito interno: formar um coração que reconhecesse que tudo vinha de Deus e que nada poderia ser sustentado apenas pela força humana. O dízimo era um lembrete de que o povo vivia debaixo da mão daquele que provê. No entanto, quando a narrativa avança para o Novo Testamento, o cenário muda. Jesus observa uma viúva que deposita 2 pequenas moedas no gasofilácio e declara que ela deu mais do que todos. Ali, ele expõe algo que revoluciona toda a discussão sobre o dízimo. Deus não mede pelo valor entregue, mas pelo espaço que a entrega ocupa no coração. Em 2 Coríntios 9:7, Paulo reforça esse princípio ao escrever: cada um contribua, conforme determinou em seu coração, não com tristeza ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Não existe peso, exigência numérica ou punição velada, apenas liberdade espiritual para que a generosidade floresça como fruto de relacionamento. E é justamente nesse ponto que muitos tropeçam, porque imaginam que se o Novo Testamento traz liberdade, então o dízimo perdeu sentido. Mas se o Antigo Testamento exige obediência rigorosa, então a lei ainda deve ser cumprida ao pé da letra. Esse conflito gera confusão e a confusão gera medo,
Mas a verdade é que Jesus não anulou a essência da entrega, ele ampliou seu significado. Ele tirou o coração da matemática e colocou-o de volta na devoção. Ele tirou o foco da quantia e o devolveu ao altar invisível da consciência. Enquanto no Antigo Testamento o dízimo moldava comportamento, no Novo Testamento a generosidade molda caráter. É aqui que muitos cristãos percebem que nunca foi sobre desfazer-se de bens, mas sobre disponibilizar o coração. E mesmo assim, quando falamos em generosidade e entrega, a maioria sente um incômodo profundo, porque isso mexe em áreas sensíveis. Medo de faltar, traumas financeiros, experiências ruins com instituições ou até uma fé que aprendeu a sobreviver com o mínimo. Mas Deus não quer a entrega que nasce da insegurança. Ele quer a entrega que nasce da confiança. É por isso que, quando Jesus fala sobre tesouro, ele aponta para o coração. Onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. A questão nunca foi o valor da oferta. A questão sempre foi o endereço do coração. E antes de continuar, se essa reflexão já está abrindo seus olhos de alguma forma, faça algo simples, mas profundamente espiritual. Inscreva-se agora no canal. Não como um gesto automático, mas como um sinal de que você deseja caminhar em revelações mais profundas com Deus. Escreva nos comentários uma frase curta que seja um ato de fé. Senhor, abre meu entendimento. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas e, ao mesmo tempo, se torna uma declaração pública de que você está disposto a aprender o que o céu quer revelar. Porque, no fundo, a generosidade revelada por Jesus não se trata de cumprir porcentagens, mas de permitir que a luz de Deus reorganize nossas prioridades. Quando alguém entende isso, a discussão sobre dízimo deixa de ser sobre obrigação e passa a ser sobre identidade. Deus não precisa do dinheiro de ninguém, mas sabe quantas pessoas estão escravas dele. Deus não espera porcentagens frias. Espera uma vida que entende que Ele é a fonte de tudo. A entrega, então, se torna uma resposta natural ao amor, não um esforço para comprar favor. E mesmo assim, existe uma verdade ainda mais profunda que muitos ignoram. A generosidade revela o estado da alma. A pessoa que se agarra ao que possui, com medo de perder, é a mesma que luta para confiar em Deus nas áreas mais importantes da vida. A que entrega com liberdade, porém, demonstra que compreendeu algo essencial. Deus nunca deixa faltar para aquele que vive com as mãos abertas. Não se trata de prosperidade superficial, mas de provisão real, de paz interior, de equilíbrio espiritual. A generosidade não compra bênçãos, ela revela maturidade. Por isso, quando comparamos Antigo e Novo Testamento, não vemos oposição, vemos aprofundamento. No Antigo, Deus ensina o povo a disciplinar o coração através do ato. No Novo, ele revela que o ato sem coração é vazio. A lei moldava o exterior. Cristo molda o interior. O dízimo que antes sustentava o templo agora aponta para a transformação do templo vivo, que somos nós. E, no entanto, mesmo com toda essa clareza bíblica, resta uma pergunta que inquieta milhões de cristãos. Se o dízimo não é mais uma obrigação legal, então como Deus espera que vivamos a generosidade hoje? Essa pergunta não nasce da dúvida, mas de um desejo sincero de agradar a Deus. Porém, a resposta não está em porcentagens, está em algo muito mais profundo, que toca a raiz da fé, da confiança e da intenção do coração. E é exatamente essa resposta que começa a ganhar forma quando entendemos o próximo ponto. A generosidade não revela apenas quanto damos, revela quem somos diante de Deus. Quando alguém começa a refletir honestamente sobre a relação entre fé e recursos, percebe que a generosidade sempre foi um radar do coração. Não importa quanto uma pessoa ganha, perde ou possui.
O que importa é a maneira como ela reage quando Deus toca na área que mais revela a vulnerabilidade humana: o controle. É por isso que tanta gente teme entregar, não porque seja avarenta, mas porque aprendeu a sobreviver agarrando-se ao pouco que tem. E, ao mesmo tempo, outras pessoas dão com facilidade, mas sem profundidade, quase como um ritual que não mexe mais com a alma. Em ambos os casos, o problema não está na quantia, está na ausência de entendimento. A verdade é que a maior batalha espiritual relacionada ao dízimo nunca foi sobre dinheiro, mas sobre confiança. Em Mateus 6:24, Jesus declara: "Ninguém pode servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e às riquezas." Essa frase não trata de valores numéricos, mas de domínio espiritual. Ela revela que o dinheiro não é neutro. Ele disputa o trono do coração. E é aqui que muitos cristãos tropeçam, porque imaginam que o problema está em dar ou não dar, quando, na verdade, o problema está em quem ocupa o centro da confiança. O dízimo, então, se torna um espelho. Ele revela se a pessoa confia mais na própria capacidade ou na fidelidade de Deus. E mesmo assim, há quem viva sua fé carregando um conflito silencioso. Se o dízimo é importante, por que tantas pessoas espiritualmente maduras afirmam que ele não é um mandamento para os dias atuais? E se não é mandamento, por que tantos líderes o defendem com tanta ênfase? Essas perguntas geram tensão porque expõem a fragilidade humana em lidar com a liberdade. A liberdade oferecida por Cristo nunca foi um convite para negligenciar princípios espirituais, mas para vivê-los com propósito e não por medo. O que define o valor espiritual da entrega não é a obrigação, mas a intenção. É a intenção que Deus examina, e é nela que ele encontra verdade ou invenção. Quando alguém entrega apenas para garantir bênçãos, o coração está negociando com Deus. Quando entrega para evitar punição, o coração está com medo. Quando entrega para comprar paz, o coração está inseguro. Mas quando entrega porque reconhece que Deus é dono de tudo, o coração está amadurecendo. É por isso que em Atos 20:35, Paulo lembra que Jesus disse: "Há maior felicidade em dar do que em receber." Felicidade não é consequência de quantidade, mas de revelação. A pessoa que entende isso não vê o dízimo como fardo, e sim como resposta. Não vê a entrega como perda, e sim como alinhamento. E ainda assim, muitas pessoas vivem uma vida cristã fragmentada. Confiam em Deus para salvar a alma, mas não para sustentar a vida. Oram pedindo direção, mas têm dificuldade de entregar aquilo que seguram com força. Lutam com a sensação de que, se não fizerem tudo certinho, Deus pode se afastar. Essa mentalidade desgasta a fé, cria ansiedade espiritual e impede que o coração veja o dízimo como algo maior do que uma simples porcentagem. Deus não quer a entrega de alguém que teme ser castigado. Ele quer a entrega de alguém que reconhece ser amado. É nesse ponto que o dízimo se torna um instrumento pedagógico da fé. Ele ensina disciplina, maturidade, responsabilidade, generosidade, empatia e confiança. Ele revela prioridades. Ele expõe lugares ocultos da alma. Ele nos faz olhar para dentro antes de olhar para o envelope, para a conta bancária ou para a instituição. É por isso que mesmo pessoas que não acreditam que o dízimo seja obrigatório para a nova aliança, ainda assim o praticam, não por imposição, mas por compreensão. O dízimo deixa de ser uma cobrança e passa a ser um posicionamento espiritual. Ele se transforma em um lembrete de que o coração precisa de direção constante para não se perder em preocupações, ego ou controle excessivo. E quando entendemos isso, surge uma pergunta que ecoa com força e exige honestidade. A falta do dízimo revela apenas um comportamento, ou revela uma área não entregue do coração.
Essa é uma pergunta que dói, porque não fala sobre dinheiro, fala sobre confiança. Não fala sobre porcentagens, fala sobre vulnerabilidade. Não fala sobre obrigação, fala sobre maturidade espiritual. E por mais desconfortável que seja, é justamente esse desconforto que conduz à verdade. Por isso, quando alguém pergunta, é pecado não dizimar? Essa pessoa não está realmente perguntando sobre regras. Está perguntando sobre segurança. Está perguntando se Deus vai se afastar. Está perguntando se haverá consequências invisíveis. Está perguntando se está errando com medo de estar ofendendo a Deus. E é nesse ponto que a revelação mais profunda começa a se aproximar, como uma luz que atravessa séculos de interpretações e tradições para tocar diretamente à raiz da questão. Porque a pergunta real não é se Deus exige uma quantia. A pergunta real é outra e muito mais séria. O que a falta de entrega revela sobre o lugar que Deus ocupa no coração. E é justamente essa verdade, intensa, desconfortável e libertadora, que começa a se revelar no próximo ponto, onde finalmente encaramos o núcleo da questão que tantas pessoas evitam enfrentar. E é aqui que o coração se prepara para a resposta que todos temem, mas que ao mesmo tempo liberta. Afinal, é pecado não dizimar? Quando a pergunta finalmente ecoa com força, é pecado não dizimar? Muitas pessoas esperam uma resposta rígida, direta, que confirme os medos que carregaram durante anos, mas a verdade bíblica raramente se apresenta na superfície. Ela costuma se revelar em camadas, conduzindo o coração a enxergar além da matemática espiritual que tantas vezes tentaram impor. O pecado nunca esteve na ausência de uma porcentagem, mas na ausência de entrega. Pecado não é deixar de dar algo. Pecado é permitir que algo tome o lugar de Deus no coração. E é por isso que tentar resumir o dízimo a uma obrigação religiosa é reduzir o propósito de Deus para a maturidade espiritual de seus filhos. Deus não está procurando pessoas que entregam por medo, por pressão, por tradição ou para evitar algum tipo de consequência invisível. Ele está procurando pessoas que o coloquem em primeiro lugar, não porque temem punição, mas porque reconhecem que a vida inteira depende dele. O pecado não surge quando alguém não entrega o dízimo. Ele surge quando a pessoa acredita que sua vida pode ser sustentada apenas pelas próprias mãos, esquecendo-se da fonte. O dízimo, então, torna-se um termômetro interno, não uma fatura espiritual. Ele revela se o coração aprendeu a confiar ou se ainda se esconde atrás do controle. Em toda a Escritura, Deus nunca pediu dinheiro. Pediu o coração. Ele não se decepciona com porcentagens, mas com a dureza que impede a compreensão do que realmente importa. Em Lucas 16:11, Jesus afirma: se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? A pergunta não fala sobre dízimo, fala sobre maturidade. Fala sobre responsabilidade espiritual. Fala sobre a incapacidade humana de perceber que aquilo que se segura com tanta força pode, na verdade, ser a prisão que impede o avanço. O pecado não está na quantia não entregue, e sim no coração não transformado. Por isso, a resposta tão temida se revela com uma clareza quase desconcertante. Não é pecado não dizimar, mas é profundamente revelador quando alguém se recusa a entregar nada a Deus. O problema não está na ausência de prática, e sim no que a ausência revela. A pessoa que entende o amor de Deus encontra prazer em devolver o que recebeu, não porque é obrigatório, mas porque é natural. Já a pessoa que teme entregar expõe áreas do coração onde a confiança ainda não amadureceu. A entrega, seja dízimo, oferta, tempo, talento, disposição, sempre foi sobre proximidade. Quanto mais alguém se aproxima de Deus,
mais espontânea se torna a generosidade. E, ao mesmo tempo, essa liberdade não deve ser confundida com negligência. Quem conhece a Deus sabe que a generosidade não nasce da obrigação, mas também não cresce na omissão. O cristão maduro não entrega para cumprir uma regra. Entrega porque reconhece que tudo o que possui tem origem no céu. Não se trata de percentual, mas de prioridade. Não se trata de lei, mas de relacionamento. Não se trata de um valor isolado, mas de uma postura de vida. Quando alguém entende isso, deixa de perguntar quanto eu devo dar e passa a perguntar como posso honrar melhor o Senhor com aquilo que Ele me confiou. O dízimo, então, deixa de ser um peso e se torna um lembrete. Ele lembra que Deus é a fonte. Lembra que o coração precisa ser constantemente purificado da tentação de controlar tudo. Lembra que a vida não é sustentada apenas por esforço, trabalho e planejamento, mas por provisão divina. Lembra que a verdadeira riqueza não está no que acumulamos, e sim no que entregamos com sinceridade. Lembra que, antes de qualquer instituição, antes de qualquer tradição, antes de qualquer regra humana, existe um Deus que nos chama para viver com as mãos abertas e a alma livre. Por isso, a revelação final não está em descobrir se estamos certos ou errados ao dizimar, mas em compreender que o dízimo sempre apontou para uma realidade maior. Deus nunca quis o nosso dinheiro. Ele sempre quis o nosso coração. Ele não deseja uma porcentagem separada, deseja uma vida inteira disponível. Ele não está pedindo algo que nos empobrece, mas algo que nos liberta. Ele não quer criar medo, mas amadurecimento. Ele não espera que vivamos fazendo cálculos, mas que vivamos confiando. Ele não se impressiona com valores, mas se comove com entrega verdadeira. E se essa mensagem tocou você de alguma forma, acolha esse momento como um convite espiritual. Inscreva-se no canal agora, não como um gesto mecânico, mas como um passo de fé, como alguém que deseja caminhar em revelações profundas e sinceras com Deus. Compartilhe nos comentários o que essa palavra despertou em você, sua experiência, sua dúvida, sua história com essa área tão sensível da fé. Você não está sozinho. Existe uma comunidade inteira sendo construída aqui, uma família que cresce a partir de cada vida que decide abrir o coração para aquilo que Deus está ensinando. Escreva também uma frase simples, mas poderosa: meu coração é do Senhor. Que isso seja sua declaração pública de fé, entrega e maturidade espiritual. E que esta jornada continue, não baseada em medo, mas em revelação. Porque Deus não está atrás do que você pode dar, e sim da pessoa que você está se tornando.